Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quarta-feira temos connosco o Igor Gonçalves, jornalista do 00, para analisar o empate da Seleção Nacional e o consequente adiar da qualificação para o Mundial 2026. Igor, começando pelo jogo de ontem, o que é que correu mal? Antes de mais, bom dia. Pedir já desculpa pela minha voz. O que correu mal foi uma exibição pouco conseguida da Seleção Portuguesa, especialmente no aspecto defensivo. Muitos problemas defensivos na equipa portuguesa. A Hungria não é a seleção que é, por exemplo, a República da Irlanda, ou seja, abre-se mais. Portugal conseguiu jogar bem mais do que conseguiu contra a Irlanda, que foi um jogo completamente de água mole em pedra dura. Mas isso depois também acarreta outras responsabilidades defensivas. O Renato Veiga, por exemplo, teve uma exibição bastante pobre, podemos dizer assim, e Portugal acabou por nunca conseguir ser muito consistente. Teve ali algumas fases entre o primeiro golo e o segundo golo, e depois, naquela fase da segunda parte em que acerta duas vezes com a bola no poste, em que parecia que as coisas estavam a engrenar, mas lá atrás havia sempre alguns medos. E, portanto, é mais uma exibição que, mesmo do ponto de vista da criatividade, deixa muito a desejar quando temos as peças que temos na equipa. Portanto, o que correu mal é que Portugal continua a adormecer, continua a cometer muitos erros, continua a não estar sólido nos jogos. E sofre um golo que castiga isso mesmo, porque se olharmos para a seguir à segunda bola no poste, Portugal sofreu. Levámos bola na barra, houve ali um ou outro lance de maior confusão, e Portugal até faz algumas mexidas que eu compreendi com a entrada do João Palhinha, mas nem isso trouxe solidez ao meio campo. Portugal estava a chegar sempre muito atrasado e estava a ser muitas vezes apanhado em contrapé. E, portanto, o que correu mal foi mesmo uma exibição muito pouco conseguida no que diz respeito à solidez. E que balanço é que fazes desta dupla jornada? Foi uma dupla jornada preocupante, porque ganhámos um jogo, Portugal ganhou um jogo com um golo nos 90 minutos, aliás, empata o outro com um golo também nos 90 minutos, mas nas duas exibições não podemos dizer que os portugueses ficaram encantados. Houve muito cruzamento, houve muita correria, houve Vitinha a jogar em todo o lado e mais algum, mas se espremermos tudo ao máximo, não foram exibições que, do ponto de vista ofensivo, tenham sido deslumbrantes. Continuamos a ter alguns problemas de lentidão, por exemplo, contra a Hungria. Portugal até estava a fazer uma coisa muito bem, até porque com o Rúben Neves e com o Vitinha consegue fazer isso, que é virar rapidamente o jogo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, só que depois, quando a bola chegava e tínhamos um 1 para 1 ou um 2 para 1, não conseguíamos capitalizar. Porquê? Porque há sempre mais um toque, há sempre mais uma rodinha. Isso não acontece, por exemplo, quando é com o Nuno Mendes. Por exemplo, o segundo golo de Portugal é um cruzamento de primeira. Nelson Semedo nunca faz cruzamentos de primeira. Portanto, Portugal continua a ter um bocadinho de rame-rame, demasiado rame-rame, que torna o jogo que poderia ser mais simples e acaba por mastigar o jogo. E, portanto, não é uma dupla jornada que tenha encantado. O Roberto Martínez não é um treinador que tenha, para já, encantado, mas o que é certo é que já conquistou a Liga das Nações. Acho que os problemas continuam os mesmos. Acho que o talento que nós temos na seleção deveria permitir jogar de uma forma mais fluida, digamos assim. Tivemos dois adversários bem diferentes. Irlanda, muito mais bloco baixo. Hungria, muito mais uma equipa descomplexada e que muitas vezes até se apanha em situações complicadas a nível da organização. Mas tivemos uns problemas com as duas seleções, que é, trabalhamos bem a bola, depois chegamos ali ao último terço e há sempre qualquer coisa que fica a faltar. E, portanto, não foi uma dupla jornada que se possa dizer que tenha encantado. Não vai beliscar os objetivos, mas não se pode dizer que saímos do mês de outubro com uma confiança total na seleção. E agora, olhando agora para Roberto Martínez, qual é que achas que continua a ser o calcanhar de Aquiles do selecionador nacional? É uma boa questão. Eu acho que ele tem dois neste momento. Bate certo, também temos dois Aquiles no corpo. Um é a defesa. Continuamos a ter muitos momentos em que estamos descompensados. E é normal, porque temos muita gente com muita qualidade para a frente. O Bernardo, o Bruno, o Ronaldo, o Félix, temos essa malta toda. E, portanto, muitas vezes pedimos demasiado aos jogadores defensivos e temos que ter em conta que, por exemplo, Portugal joga com Nuno Mendes e Nelson Semedo, dois jogadores que gostam de ir lá para a frente.
Portanto, pedimos muito. Portanto, esse continua a ser um problema, especialmente quando não há João Neves. O outro problema é que o ataque é de um talento geracional, mas acaba por ser muito amarrado em colete de forças. A não ser quando temos Vitinha a aparecer em todo o lado, como por acaso eu estava a ver o jogo ontem e estava a comentar isso, Portugal é um bocadinho estático, ou seja, nós sabemos mais ou menos onde é que os jogadores vão estar, especialmente os extremos, que não jogam depois muitas vezes pelo meio, e acho que isso poderia ser benéfico. Depois o Ronaldo também sente a necessidade de aparecer noutros lados e depois faz falta lá no meio. E portanto esse é também um problema, diversificar um bocadinho a forma como Portugal ataca e criar mais vezes, ou capitalizar mais vezes nos 2 contra 1, a velocidade, por exemplo, quando joga o Rafael Leão ou o Pedro Neto, capitalizar mais vezes, não esperar tanto que os adversários se recomponham. São esses 2 problemas, porque de resto eu acho que o grupo está com o treinador. Claro que a questão do Diogo Jota também cimentou a união do grupo. Infelizmente uma tragédia acaba muitas vezes por fazer isso, mas acho que no futebol jogado continua a ter um bocadinho de coisas a melhorar. Igor, apesar da desilusão de ontem, não se esperam grandes problemas no apuramento direto, certo? Não. Portugal tem 2 jogos, tem um jogo na República da Irlanda e depois termina com a Arménia em casa. Basta uma vitória para Portugal estar apurado. Eu ficaria surpreendido sequer se tivéssemos que jogar a última jornada a precisar dessa vitória. É verdade que ir à Irlanda nem sempre é fácil, mas percebemos que esta República da Irlanda está bastante furos abaixo da seleção portuguesa nesta partida, ou na partida de sábado, se não estou em erro. Portanto, não imagino que Portugal tenha grande sofrimento neste apuramento. Se houver, se calhar a conversa em novembro terá que ser outra. Olhando agora para a frente e não te pedindo uma futurologia, estás hoje mais ou menos confiante para a prestação de Portugal no Mundial? Estou... Eu acho que com o plantel que Portugal tem é difícil não estarmos todos otimistas. Recentemente, na eleição da Bola de Ouro, Portugal no top 10 teve 2, não é? O Vitinha e o Nuno Mendes. No top 20 está a ter o João Neves também lá pelo meio, o Rubem Dias também se calhar anda por lá, não sei, assim de cabeça. Portanto, é difícil não estarmos otimistas. Se olharmos para o plantel de Portugal, nós temos top 3 guarda-redes do mundo com o Diogo Costa, temos se calhar um dos melhores top 3 dos centrais do mundo com o Rubem Dias, temos certamente o melhor lateral esquerdo do mundo, temos se calhar o melhor médio do mundo com o Vitinha, se calhar o 5º ou 6º melhor médio do mundo com o João Neves. Temos um ataque com muitas soluções também, portanto é difícil não estarmos otimistas. Agora, se eu não soubesse quem são esses jogadores, se eu não soubesse que temos alguns dos melhores jogadores do mundo, ou eu olhava para o jogo de Portugal e dizia, ok, somos uma boa seleção, mas onde é que está aqui o toque de Midas, não é? Depois destes 2 jogos, não te posso dizer que estou mais confiante do que estava anteriormente. Obrigado, Igor. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de subscrever o canal do 00 e seguir todas as redes sociais para estarem a par de tudo sobre a atualidade desportiva.